Então, eu tenho dois pontos, né? Dois pontos que estão sobre essa reta. Digamos que são dois pontos conhecidos. Ali eu tenho um x1 e um y1, que eu sei qual é o valor deles. Um x2 e um y2, que eu sei também o valor. É um valor qualquer. Ó. Poderia ser, por exemplo, um 2 e um 5. Aqui um 1 e um 3. Poderia ser números assim, quaisquer, certo? Eu estou generalizando aí. O que acontece? Observem que a reta passa por esses dois números. Nós traçamos aqui, ó, as coordenadas desses pontos. Observe que esse segmento aqui, ó, eu vou destacar ele de verdinho. Segmento verdinho aí. Espera aí. Esse segmento verdinho, tá dando para enxergar bem o verdinho aí? Não muito. Mais em cima aqui, então, porque o preto tá atrapalhando. Agora sim, né? Esse verdinho aí, voltando aqui, ó. Marquei ali o verdinho, agora tá dando para ver, né? Observe uma coisa, que esse segmento marcado aí, ele é paralelo ao eixo X, né? Ó. Paralelo aqui ao eixo X. Como a reta corta esses dois segmentos, então esse ângulo aqui, ó, é igual a esse ângulo aqui, ó. Se aqui é um ângulo, por exemplo, alfa, aqui também vai ser o ângulo alfa. Ou seja, esse ângulo aí é exatamente o ângulo de inclinação dessa reta em relação ao eixo X, né? Ó, é o mesmo ângulo, certo? E aí o que eu posso destacar? Observem aqui, ó, então, que esse ângulo, junto com esse segmento AB, só a parte do AB, forma aqui um triângulo, eu posso destacar aqui, ó, um triângulo retângulo entre o segmento AB, esse segmento em verdinho que eu marquei, e esse segmento azulzinho aqui que eu vou marcar agora. Ó. Olha aí, ó, um segmento azulzinho, verdinho e o vermelhinho. Formou um triângulo retângulo. Todo mundo conseguiu observar esse triângulo retângulo aí? O que acontece? Dentro do triângulo retângulo, como esse ângulo de inclinação da reta refere-se ao coeficiente angular, né? O que é o coeficiente angular da reta? É a tangente desse ângulo de inclinação. E como aqui eu tenho um triângulo retângulo, ele é um ângulo de um triângulo retângulo. Então eu posso encontrar essa tangente através daquelas relações trigonométricas que nós estudamos lá no ano passado. Quais? No ano passado não, desde o nono ano. Que é de tangente, seno e cosseno dentro de um triângulo retângulo. Né? Qual é o seno de um ângulo no triângulo retângulo? Como é que se calcula o seno lá no triângulo retângulo? Porque no triângulo retângulo, ó, esses lados são chamados de quê? Aqui eu tenho hipotenusa, né, que é o oposto a 90 graus, e os outros dois são os catetos. Considerando esse ângulo aqui, ó, esse cateto verdinho é o quê? O cateto adjacente a ele. E o cateto azulzinho lá é o cateto oposto a ele. Aí seno é o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Cosseno, perdão, seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, se eu tiver os valores disso aqui, ó, eu consigo calcular a tangente desse ângulo. Pô, mas espera aí, eu tenho esses valores. Porque esses dois pontos que eu marquei, nós acabamos de ver que eles são pontos conhecidos, né? Eu vou colocar aqui, ó, tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Esses pontos são pontos conhecidos, né? Ó, eu coloquei um x1 e um x2 para generalizar, mas são valores que a gente vai ter na hora da questão. São números. E se eu vou ter esses números, obviamente eu vou ter o valor desse cateto. Por quê? Ó? Essa parte em verdinho aí, esse cateto verdinho, é esse mesmo aqui, ó. O mesmo valor bem aqui, ó. Por quê, professor? Porque ó, os segmentos são paralelos. Né? É o valor de x1 até o x2. Ó. Ou seja, é a diferença entre eles aqui, ó, é x2 menos x1, né? Ó. Se aqui, por exemplo, fosse o número e aqui fosse o número 5. Quanto é que seria entre eles aqui? 5 menos, que é 4, certo? Então eu tenho aqui um x2 menos um x. E o azulzinho? O azulzinho lá, ó, é esse mesmo valor aqui, ó. Ó, de y1 até o y2, ou seja, y2 menos y1.
Então, como é que vai ficar o valor da tangente do ângulo de inclinação, que é o próprio coeficiente angular? Vai ficar o seguinte, ó, o coeficiente angular, que é a tangente, é o quê? O cateto oposto, que é y2 menos y1, dividido pelo cateto adjacente, que é x2 menos x1. Pronto. Isso aqui é a forma como eu calculo o coeficiente angular de qualquer reta através de dois pontos dessa reta. Se eu tiver dois pontos ali, eu faço isso. Quem é x1 e y1, as coordenadas de um primeiro ponto. Quem é x2 e y2, as coordenadas de um segundo ponto dessa reta. Tá ok? Por exemplo, vamos calcular o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A, 0 e menos 1, e B, deixa eu ver aqui para dar um valor bem legal. O B vai ser 2, menos 3 e 2. Certo? Vamos calcular o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos. Vamos lá, como é que vai ficar aqui? É o seguinte, ó, eu sei que o coeficiente angular é igual ao quê? y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Em alguns livros, eles colocam até assim, ó, delta y sobre delta x, que é a diferença dos y dividido pela diferença do x. Né? Para você lembrar aqui, ó, subtrair os y em cima. Então eu pego aqui, ó, o y2 menos o y1. Então eu vou pegar o y do b, que é 2, menos o y do a, que é menos 1. Um detalhe interessante é isso, no sinal. Ó. Como o a é negativo e eu tenho uma subtração, eu tenho que colocar entre parênteses para fazer o joguinho de sinal. Dividido por, agora o x2 menos o x1, o x do b, menos 3, menos o x1, que é 0. Então isso aqui vai ficar igual a quanto? Ó? 2 menos menos 1 é 2, mais 1. Dividido por menos 3 menos 0 é menos 3. 2 mais 1 é quanto? 3, dividido por menos 3. E quanto é 3 dividido por menos 3? Mais com menos é menos. 3 dividido por 3. O valor é menos 1. Tá ok? Uma coisa interessante que vocês podem analisar é que a ordem de como eu pego esses pontos aí não interessa muito. Como assim, professor? Eu posso pegar as coordenadas do ponto A primeiro, né? Ó, fazer o seguinte, ó, M é igual. Observe que eu peguei o y do B menos o y do A primeiro, né? Mas você pode pegar esse aqui, ó, o do A, é menos 1, menos o do B ali, que é 2, dividido pelo x do A, que é 0, menos o x do B ali, que é menos 3. Menos 1 menos 2, menos 3, dividido por 0 menos menos 3, ó, menos com menos é mais, 3, que dá menos 1. Mesma coisa. A única coisa que a gente tem que se atentar é o seguinte, o y que eu pegar primeiro, o ponto que eu usar o y primeiro, eu tenho que usar o seu x primeiro também. Né, ó. Na primeira alternativa aqui, eu usei o y do b primeiro. Então, eu tenho que usar aqui o x do b primeiro. Agora, aqui na segunda, eu usei o y do a primeiro. Então, aqui eu tenho que usar o x do a primeiro. Porque observe que na subtração, é óbvio que se eu inverter, o sinal altera, né? Ó. y2 menos y1 dá um valor. Se eu fizer y1 menos y2, eu troco o sinal dele. O sinal muda. Só que como é uma divisão, se eu trocar o sinal em cima e embaixo também, acaba que no jogo de sinal vai dar a mesma coisa, né? Então, só temos que ter esse cuidado. Nós temos que subtrair y com y, x com x. Mas na ordem, o y que eu pegar primeiro, eu pego o x dele primeiro. Tá ok?